noite, meus amigos que acompanham toda a noite, domingo, o Toró de Parpite. Esse encontro nosso aqui de bate-papo, conversar com gente que tem coisa interessante para falar com a gente. Gente aqui da nossa Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Eu sempre vou defender que a gente devia chamar Vila dos Cafezais. Então, muito bem, sempre trazendo gente que tem uma contribuição para dar para Nova Resende, gente que escolheu Nova Resende para viver, gente que é daqui, ou gente que saiu daqui, desenvolveu a vida lá fora e pode trazer conhecimento, informação para a gente, né? Que cresceu lá fora, entendeu? Então, filho de Nova Resende, que às vezes a gente encontra na rua, cruza no mercado, em algum lugar, sabe que é da família X, mas não sabe quem é direito e o que fez. E o nosso convidado de hoje é esse perfil, é o Zé Carlos. O Zé Carlos Carro, filho do Sr. Luiz, certo? O Zé Carlos da Valentina. O Zé Carlos da Valentina, muito Isso. bem. Zé Carlos, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado. Um prazer receber boa você noite aqui. a todos, boa noite a você. É um orgulho muito grande estar aqui. Nova Resende tem o Luiz Gonzaga Mineiro. Isso aí é uma honra muito grande para mim. Sou só o Luizinho do Lica, mais nada do que isso. Aqui, Zé Carlos, você saiu de Nova Resende com que idade? Então, Luizinho, eu saí daqui com 19 anos, em 1979. Tá. É. Mas você nasceu na roça? Então, na verdade, eu nasci na Lagoa. Na Lagoa. E fui criado no Quarcavalo. E não é sapo, gente. É, isso. Fui criado no Quarcavalo, lá na fazenda do João Carro, né? Sou neto do João Carro. E Ele é dos carros aqui, Quarcavalo, Lagoa. Isso, aí... Fiquei por aí, aqui como criança, você aprende tudo, né? Fala o nome do seu pai, da sua mãe, O meu família. pai, o Luiz, né? Luiz, ele gostava de dizer o nome completo, Luiz Carlos Neto. É o Luizinho do bar ali. Ele tinha um bar em frente ao supermercado do Zé Padeiro. Zé Padeiro, né? hoje, bar ali. A mamãe Valentina, dona Valentina da linguiça, fazia muita linguiça, chouriço, aquelas coisas. Nós estamos em 4, eu, a minha irmã, a Nofra, o Joãozinho, que é o Joãozinho mecânico, o Joca Manete. Joca Manete, né? famoso. E o Luizinho Gonzaga. Meu xará. Luiz Gonzaga. Que mora lá na Rua Tiradentes. Isso. E eu saí daqui, Luiz, eu gostaria de acrescentar alguma coisinha aqui. Pode falar. Eu saí daqui com 19 anos. Os primeiros tempos que eu estava em São Paulo, era difícil vir para cá. Mas depois que eu me estabilizei, ninguém me vê aqui. Mas eu não passo 3 meses sem vir aqui. Mas você vai ficar na roça? Fica mais... Eu chego aqui, por exemplo, uma sexta-feira à noite, vou para a roça e de lá eu vou embora. Dificilmente fico aqui na cidade. Isso acontecia muito comigo também, quando eu vinha para aqui, ia lá para a roça do meu irmão Toninho, ficava lá, e as pessoas falavam, mas você nunca vem aqui? Eu venho, mas ia lá para a roça, também gostava de ficar na... E aí, São Paulo, como é que foi? Chegou em São Paulo? Bom, cheguei em São Paulo, aí sabe que nada que quando você começa é fácil, né? Cara e coragem? Cara e coragem. Levei minha irmã. Então ela parece que é mais nova que eu há alguns anos. E aí foi primeiro emprego meu foi na Beneficência Portuguesa. Lá eu fui muito feliz. Lá na Maia Cardim. É, isso. Conheci o doutor Antônio Meire de Moraes, que foi um amigão para mim, me ensinou muita coisa. Saí de lá, ele me indicou para ir para uma cimenteira dele, eu acho que em Votorantim, mas eu não gostei. Falei, para eu sair de Nova Resende para ficar em Votorantim, então eu volto para Nova Resende. Ou mudo para Guaxupé, que é a mesma coisa? É diferente, Luiz. É diferente. Eu vou Votorantim, mais ou menos do tamanho do Guaxupé, falando nesse negócio, né? É, mais ou menos. Aí eu voltei e ele me arrumou no Conselho Britânico, que era cultura inglesa. No Conselho Britânico você tem parte importante da sua vida. Aí, lá na Rua Maranhão. Na Rua Maranhão. Era na Higienópolis, depois nós compramos uma casa na Rua Maranhão, então ficou da Higienópolis para o Maranhão. Os dois lados. Os dois entrava lados. para um lado e para o outro. E com o conhecimento que eu peguei na Beneficência Portuguesa, com o doutor Antônio, porque o doutor Antônio é uma coisa engraçada, ele me pediu para ler a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, CLT, Novo Testamento, a Constituição Federal. Acho que foi isso. Ele falou, e eu vou te arguir. Nossa, e eu li e ele me arguiu, Luiz. Aí... Minutinho. Você... Tô numa entrevista, Valéria, depois eu falo com você. Desculpa. Desculpa, você... Oh, meu Deus do céu. Valéria. Não, eu tô gravando o Toró, desculpa, esqueci de desligar. Beijo, tchau. É a Valéria, nossa repórter. Bom,
Aí mandou você ler e falou que Aí, ia te arguir. mandou eu ler, falou, eu vou te arguir. E ele conhecia esse pessoal aqui, o Olavo Barbosa, o pessoal aqui de Guaxupé, os Ribeiro do Vale e tal. Sim. Então, quando eu entrei lá na cultura inglesa, que era porque o Conselho Britânico é mantenedor da cultura inglesa. Sim. Eu já tinha como se fosse assim uma certa intimidade com o pessoal do Conselho, Sei. que o doutor Pinheiro Neto, que é um advogado, né, que era amigo deles aqui. Sei. E eu fiquei 18 anos lá. Onde que é o escritório da Pinheiro Neto lá em São Paulo? Na Boa, não, era na Boa Vista, agora parece que eles cresceram. Na estão Praça Roosevelt. Na Praça... na Boa Vista, ali perto do Largo do Café. Sei. Ali. Não, tá bom. É. Então, aí eu saí da cultura inglesa. Não, então, eu fiquei 18 anos na cultura inglesa. Ali, eu galguei até o segundo posto, Sei. né? Até o segundo posto. Então, na verdade, eu até me questionava, eu conhecia muito mais a cultura inglesa lá da Inglaterra, do Reino Unido ali, do que do Brasil, porque eu fiquei quase que alienado, né? Falava inglês 24 horas por dia. Aí eu saí porque eu achava que eu fosse... Mas foi um grande aprendizado, principalmente da língua e do conhecimento global. Na cultura inglesa, você aprende a língua, você aprende a cultura inglesa, você aprende toda a cultura inglesa mesmo. A né? liturgia do reino. Porque o meu inglês é um inglês erudito, ele é britânico, né? Então ele é um inglês diferente, ele é um inglês diplomático, igual você tem o francês numa abertura de um cerimonial e tal. Tá, lógico. Né? Ali foi muito bom, Luiz, e ali... E é o inglês britânico, não é o inglês americano que nós conversamos. É o britânico. Tem uma diferença grande, né? Ali, eu fui muito feliz ali, porque eu, como falava inglês, e eu sou meio falante, né? Falava inglês muito bem. Conhecia esse pessoal que eu trouxe, que eu te disse, da Beneficência Portuguesa, e eu me tornei procurador do Conselho Britânico da Cultura Inglesa junto à Secretaria de Educação de São Paulo, Sei. Campinas, Santos, era São Paulo, Campinas e Santos. E tinha alguma coisa em Brasília, no Conselho Federal de Mão de Obra na época, hoje eu não sei como chama mais, né? Sei. Então eu conheci todos esses artistas internacionais, porque é cultura inglesa, né? Mas só coisa inglesa, né? Aí, ali, aqueles teatros que você tem ali, aqueles teatros famosos, era amigo lá do Sr. Badra, do MASP, né? E foi uma época muito boa. E aí... Você fez o salto... Aí eu saí da cultura inglesa na época que no milagre do Brasil, achei que eu fosse, né, crescer com alguma coisa que eu... Você foi para iniciativa privada? Fui para iniciativa privada. A cultura inglesa é uma entidade, né? A cultura inglesa... É uma empresa, é uma fundação? A cultura inglesa, ela é uma... Autarquia? É uma coisa diplomata. Sei. Né? Como eu diria. A cultura inglesa, por exemplo, lá na cultura inglesa, no Conselho Britânico, na hora que você entra, você está em território inglês. Sei. Né? E você, então, o vínculo da cultura inglesa é com a Embaixada da Inglaterra. É território inglês. O vínculo da cultura inglesa aqui no Brasil, você tem o Conselho Britânico. Sim. Né? Então, a cultura inglesa é cultural. A embaixada ela já é mais política, mais... É institucional. É institucional, isso certo. mesmo. Bom, da cultura inglesa, vamos saltar aqui. Vamos da cultura saltar. inglesa você foi para onde? Foi fazer o quê? Da cultura inglesa, na cultura inglesa eu fiz muita coisa mesmo. Viajou muito? Viajei. Então, a cultura inglesa, eles sempre queriam que eu fosse de 6 em 6 meses para a Inglaterra. É uma coisa interessante, que a rainha quis me dar vou falar uma palavrinha em inglês, o MBA, MBE, Sim. Member of British Empire, membro do Império Britânico. Sim. Aí, o meu primeiro homem que estava lá tinha um ciúme muito grande, porque meu nome era só José Carlos, eu não tinha sobrenome, meu sobrenome era Carlos. Ele dizia assim, Zé Carlos, você não tem nem sobrenome, você vai, para você ir na Inglaterra para pegar esse MBA, você vai precisar comprar um fraque,
você vai precisar ficar num lugar chique, né? E aí eu desisti, eu não tenho meu MBA. Hoje meu filho mora em Montreal, que é dali de Montreal para baixo. É do Reino Canadá. É do Reino Unido. E se eu tivesse hoje esse MBA, estava muito bem, né? Muito bem. É. Mas a vida dá outras coisas pra gente. E ali eu conheci muito, vou falar um pouco de... Eu sou católico apostólico romano, né? Sim. Então fazia parte da comunidade da igreja de São Judas Tadeu. Fazia encontros de casais com Cristo lá. Aí fiquei conhecendo umas pessoas, aí eu vou dar um pulo, né? Fiquei conhecendo umas pessoas. Ali tem muita comunidade japonesa. Aonde eu morava na Saúde. Sei. Ali na estação, em frente Sei. à Ultrafarma, Sei. ali. Sei. Fazendo uma propaganda da Ultrafarma. Em frente à Ultrafarma, ali tem 2 apartamentos ali. Então eu conheci um japonês ali que eu sempre... então, eu fiz ciências contábeis, fiz administração de empresa na Oswaldo Cruz e depois eu fui perito contábil. O teu emprego, a tua primeira função na cultura inglesa foi na contabilidade, né? A minha primeira função na cultura inglesa hoje se chama recursos humanos. Sim. Era departamento pessoal. RH. Aí, eu fazendo ciências contábeis, eu trabalhava no RH. Quando eu fui fazer administração de empresas na mesma faculdade, aí eu fui promovido a contador juramentado. Sei. Que eu tinha um registro de contador no Reino Unido. Sei. Eu tinha aqui no Reino Unido. Sei. Né? Muito bem, aí eu conheci, eu pensava, a contabilidade naquela época era tudo na mão, né? Não tinha computador, essas facilidades. Eu fiz de franco, Luiz, para fazer aquelas... Sei. Aquelas aulas de caligrafia que o Cesário ensinava para nós. Cesário que aquela tinta que eu falo que é de convite de casamento, né? O meu coisa. diário era feito daquele jeito. Pois sei. Aí eu pensava, mas eu não quero ser contador, porque a vida inteira. Porque os caras estão assim. Né? Aí conheci um japonês, ele me viu fazendo alguma coisa, falou, Zé, gosta de massagem, né? Zé gosta de massagem? Falei, eu gosto. Naquela época eu já tinha... porque, Luiz, na nossa época, principalmente eu quando fiz a faculdade, modéstia à parte, sempre tirava 9, 10. Quando você tinha que fazer uma pesquisa, você tinha que ir para Oswald de Andrade, você tinha que ir para o Palácio da Justiça, você tinha que ir para a Biblioteca do Ipiranga. Oswald de Andrade é a biblioteca de São Paulo. Hoje está tudo bem. Hoje está tudo na internet. Hoje, Luiz, é muito difícil, por exemplo, eu dar aula. Eu vou chegar lá, dar aula, a pessoa, você está dando aula, o aluno entra aqui e discute com você, entendeu? É uma coisa difícil isso aí. Agora mesmo o telefone interrompeu a nossa entrevista aqui. Hoje ele invade qualquer coisa. Agora mesmo o telefone interrompeu a nossa entrevista. Então, hoje ele invade. Hoje invade. Mas isso aí é difícil. É o futuro, é a tecnologia, nós temos que aprender aí. Nós velhos precisamos adaptar isso. Isso aí. Aí, Luiz, Conheceu o japonês. Conheci o japonês, mas naquela época eu já tinha alguma coisa. Como a contabilidade era muito ingrata, eu já comecei a entrar para um lado meio holístico. Né? Holístico não é o que a gente conhece como holístico aqui, não, tá? Não é um negócio simplista, holístico, como você acha que qualquer um pode ser. É um negócio mais complexo e mais profundo. Só para ilustrar. O holismo, ele dá uma visão geral. Aí eu comecei a fazer... eu fiz de tudo, né? Nessa parte Fala aí, holística, tudo que você fez aí. Eu fiz cromoterapia, que é trabalho com cores. Cores. Né? Fiz... aí eu fiz grafologia, que é a leitura de letras. Né? Numerologia. Li um monte de tarô. Não li tarô na vida. É um bruxo. E fiz astrologia. Hoje a minha mulher é astróloga. Sim. Né? Fez astrologia. Porque essas coisas, elas ajudam você na parte emocional, sentimental,
Qualifica você Você espiritualmente. abre o teu pensamento. Qualifica espiritualmente, Aí muda a visão do mundo. eu fui convidado por esse japonês para aprender a fazer massagem, acupuntura, auriculoterapia, moxa-terapia, essas técnicas eu chamo de terapia MTO, terapia tradicional oriental, porque você tem escolas na Índia, você tem escolas no Japão e na China, e tem muitos mestres bons na França. Por exemplo, Nogier, ele é especialista em auriculoterapia, né? Aí, isso fez com que abrisse meu leque, né? E eu falo inglês fluente, então para mim facilitou muito. E aí eu aprendi com eles, me formei em 93, aqui em São Paulo, estudei no Rio de Janeiro, numa escola que tem lá do Sri Lanka. Depois o FRJ montou um curso especial para isso. Eu estudei O FRJ é Universidade Federal do Rio de Janeiro. eu estudei lá 3 anos, depois estudei mais 2, no final de semana. Ia de ônibus, ou ia de carro, ou ia de avião, conforme a música tocasse, né? Muito bem. Aí eu parei de trabalhar de empregado nessa época e montei um escritório de contabilidade. Contabilidade era subsistência essa questão do desenvolvimento holístico, do desenvolvimento espiritual, das massagens, das técnicas orientais, era o teu negócio de lazer. É o que me manteve vivo. É o que me manteve vivo, e a contabilidade, porque, graças a Deus, eu tive muita sorte. A contabilidade enchia a barriga e... Pagava meus cursos, pagava as minhas viagens internacionais, pagava tudo. E a medicina suplementar oriental, vamos dizer assim, te preenchia o espírito, te alegrava a alma, te tocava a vida. Exatamente. Aí eu eu participava de congressos mundiais de medicina alternativas e complementares, e eu conheci muitas pessoas de fora. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a ir para fora. Em 98, eu fui convidado para fazer, não é estudar, você fazer uma especialização em 4 universidades do Japão. Então, em 98, passei 3 meses no Japão só estudando a medicina oriental, e o escritório de contabilidade que pagava isso. É muito mais uma percepção do que, na verdade, é uma coisa absolutamente sensitiva, de percepção, né? Não é uma coisa de você anotar, de fazer nada, é você de perceber, incorporar, observar. É um negócio Luiz, muito bonito, né? Você tem a parte, porque na medicina oriental, nesse holismo, assim, né? Você trabalha com pensamento, sentimento e emoção. E os 5 elementos da natureza. E o equilíbrio, né? Fala dos 5 elementos aí para as pessoas. Antes de falar dos 5 elementos, a minha técnica chama Sei-Tai. Sei, S-E-I, corpo, S-E-I, balanceamento, alinhamento, harmonização. E Tai, tudo que tem Tai é corpo humano, né? O que você perguntou mesmo? Desculpa. Não, da questão do espírito, você perguntou dos 5 elementos. Os 5 elementos, eu vou dar só uma pinceladinha aqui. No nosso corpo, na medicina oriental, nós temos os meridianos. Cada órgão, cada víscera, né, tem um meridiano, e tem um vaso, que é um vaso que a gente chama de governo, e o outro que a gente chama o vaso do governo, vaso do governo, vaso da concepção. O vaso da concepção está aqui, o vaso do governo está aqui. Sabe quando eu venho aqui e eu quero te abraçar? É a concepção que está falando. Sabe quando você sai para ir na casa e fazer uma entrevista, que você vai bem, chega lá, dá tudo certo? É o vaso do governo que está funcionando. Esses vasos, eles são ligados, cada vaso é ligado num órgão e numa víscera. E você tem o tal, né, que é o todo na parte e a parte no todo, né? E aí, esses órgãos e vísceras também, eles partem aqui da coluna, entre cada coluna sai eu chamo de fiozinho, né? Um fiozinho. Sim. Que alimenta o órgão e a víscera.
Indo para os 5 elementos, agora eu chego nos 5 elementos. 5 elementos, a medicina oriental é 5 elementos da natureza, que é fogo, terra, metal, água e madeira. Então nós não temos madeira se não tem água. A árvore precisa de água. Nós não temos fogo se não tem madeira. Nós não temos terra se não tem fogo. Nós não temos metal se não tem terra. E nós não temos água se não tem o minério, né? O metal. O fogo está ligado à alegria. A terra está ligada à preocupação. O metal está ligado à tristeza. A água está ligada à emoção profunda. E a madeira está ligada à raiva. Então um alimenta o outro. Então a emoção profunda alimenta a raiva, que alimenta o fogo. A pessoa que tem uma emoção profunda tem uma madeira, por exemplo, encharcada, não pega fogo e a alegria dela. Então é fantástica. A madeira muito seca queima rápido. A madeira muito seca queima rápido e não alimenta o fogo. Não, aí já vai para a terra. Não dá equilíbrio. A madeira muito seca queima rápido, não nutre a terra. Então a pessoa preocupada. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega no meu consultório, eu não preciso. Luiz, você entra no meu consultório, você não precisa dizer uma palavra. Só de olhar o teu arquétipo, quer falar sobre arquétipo? Só de olhar o teu arquétipo... Eu não sei, eu quero escutar, eu estou aprendendo, você fala o que você quiser. Como você é, qual a tua postura, qual o teu tom de voz, como a tua expressão, o brilho dos teus olhos... O teu discurso de corpo. Teu discurso de corpo. Você não precisa falar, eu sei o que você está sentindo, qual órgão e avessa que onde você tem que tocar. Que eu vou tratar. Às vezes, a conversa é 80% do caminho andado, Luiz. Às vezes a pessoa chega, quantas vezes eu... E aí, tudo bem? Então, nas perguntas que eu faço, o que você tem? A pessoa fala, eu quero morrer. Porque está tudo errado. Está tudo errado. Aí você conversa com a pessoa, às vezes, vamos dizer, na primeira vez, eu fico 1h30, 2. Você conversa com a pessoa e a pessoa ela começa a se refazer energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. Ela começa a se abrir. Em 90% do atendimento, a conversa é que manda, sabe? A pessoa fala, nossa, mas o que é isso? Aí você vai lá, se por exemplo, uma pessoa triste, a tristeza é intestino grosso e pulmão. Você vai nos meridianos, nos pontos de intestino grosso e pulmão, e na vértebra correspondente ao intestino grosso e pulmão, aí você pode fazer simplesmente uma pressão. Lá? Simplesmente uma pressão, uma agulha, uma moxa, qualquer coisa que você faz. Aí é como se fosse assim, é um cano d'água que está entupido. Aí você vai lá, você desentope, a energia flui. Vai fluir. E a pessoa... Aí, eu tenho pessoas, Luiz, que estão comigo há 20 anos. Não tomam um remédio, nada. Só medicina oriental. O doutor Sebastião, último comentário dele aqui, ele falou dessa história de que está se tomando muito remédio, né? Ele falou o teu organismo responde um monte de coisa, você não tem paciência de esperar teu organismo responder, você já vai tomar remédio, você está intoxicando, você está enchendo o seu organismo de veneno. Isso daí é o que ele disse, né? Quer dizer, esse é o tratamento que dispensa o remédio. Ô Luiz, voltando nos 5 elementos, no nosso corpo, o que tem na estrela tem no nosso corpo, o que tem na minhoca tem no nosso corpo. Deus fez, nós somos a máquina mais admirável que Deus pôde fazer. Tanto é que ele mandou o filho dele aqui para ser irmão nosso, né? Todas, por exemplo, uma boa conversa, um bom bate-papo, um abraço, ele produz a serotonina, a endorfina. Então, o nosso corpo, ele produz tudo que nós precisamos. Através da respiração, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas emoções, através do descanso, através do teu meio ambiente. Do repouso.
Então, você não precisa... É meio complicado um terapeuta de medicina tradicional oriental falar sobre isso, porque, inclusive, na época que nós estávamos crescendo, e eu fui no Conselho. Não, eu fui na Câmara dos Deputados, no Congresso ali, e passamos na CCJ. Comissão de Constituição e Justiça, para regulamentar. Eu lembro dessa luta para regulamentar. Eu estava lá, eu estava lá. Regulamentar a profissão. Passamos na CCJ dos deputados, passamos no plenário, fomos para o Senado. Lembro muito bem disso. Teve umas emendas lá, umas pessoas fizeram, que foi a parte médica, né? O CRM. Quando voltou, de novo, aí já vê que eu já mudei até o jeito de falar, né? Porque eu estava lá, lutei, rapaz. Empatou, Luiz. Empatou. Voto de Minerva, aquela deputada, puxa vida. No Senado ou na Câmara? Na Câmara. Benedita da Silva. Benedita da Silva votou pro lado dos médicos. Negona do Rio de Janeiro. Benedita da Silva. Aquela preta linda do Rio de Janeiro. Aí eles pegaram a acupuntura e jogaram como especialização médica. Então, eu, como não tenho formação na área eu não sou médico, então eu não posso fazer acupuntura. Mas aí eu faço uma moxa, eu faço uma digitopressão, dedo, né? E aí hoje, bom, você vê, massagista é regulamentado, é um monte. Acupunturista é regulamentado. Acupunturista aí voltando do doutor, posso falar alguma coisa dele, a impressão que eu tive? Uai, você pode falar o que você quiser, o que você quiser. O doutor Sebastião... Você não pede mais para falar nada que não você fala o que você quiser. A primeira vez que eu vi o doutor Sebastião falando, porque eu não moro aqui, né? E agora que a Resende Net está abrindo, eu admiro você com os trabalhos aí com essas cooperativas. Você não, esse pessoal aqui. Vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa. E quando falta, ou quando eu perco, não posso, ainda bem que fica gravado, né? Doutor Sebastião, a primeira vez, porque tem que dormir mais e não sei o que. Aí a última dele agora falou, na primeira ele falou, nós temos que aqui em Nova Resende ter medicina, ele usou uma expressão, medicina natural. Natural. Eu falei, eu vou conversar com esse doutor Sebastião, porque é o meu... meu métier. É o meu métier, né? E aí, poxa, por que a gente está falando isso, hein? Está falando que você ouviu o doutor Sebastião falar e não usar remédio. Exatamente. E na medicina oriental, você não usa remédio. Como dentro dos 5 elementos tem as cores, né? Fogo vermelho, terra marrom, metal, cor de metal, água e madeira. Então, madeira, lá na madeira é o fígado, a vesícula e a bilis. Eles são verdes. Quando o Hulk fica bravo, o Hulk fica verde, cresce e arrebenta tudo. Pessoa que tem muita raiva tem que comer mais coisa verde, comer bastante alface. Aí esse é o remédio, você não precisa mais de remédio. A pessoa tem problema de coração, come coisa de fogo, porque o coração é fogo, né? Você atende aqui em Nova Resende? Então, aqui em Nova Resende, eu não atendo, eu não tenho nada aqui em Nova Resende, mas eu já devo ter umas 20 pessoas que eu atendo. Mas atendo assim, vão lá em casa, a gente conversa, eu tenho 2 macas. Amizade. Põe a maca. Entendeu? Aí, Luiz, nessa medicina tradicional chinesa, medicina tradicional oriental e outras técnicas complementares e alternativas. Aí vem um monte de coisa. Porque não é só também você trabalhar com a tua saúde, você tem que trabalhar com o teu ambiente, que vem o Feng Shui, a geobiologia. Hoje está muito em moda, eu preciso falar para onde eu fui e onde eu estudei. Eu sou mestre Reiki
E o meu reiki, eu fiz reiki em Budapeste, na Hungria, uma escola, eles têm na Hungria e tem em Munique, na Alemanha, né? E a minha licença eu não tenho, mas agora passou e com essa pandemia aí, você se perdeu muita referência, né? Mas na Universidade de São Francisco, que eu fiz curso lá na Califórnia, o rapaz lá chama-se Daniel Zhao. É ele que dá autorização para toda a América do Norte para acupunturista, para você exercer a profissão, né? Então eu fiz moxoterapia em Popular, em Messina, eu fiz reiki na Hungria, eu fiz a especialização no Japão, eu fiz lá em Munique, chama a Chiropractic, na Hungria, nos Estados Unidos, então, na Universidade de... Aí, o meu filho mora em Montreal, faz 10 anos. E faz 10 anos que eu vou para Montreal. Em Londres. Em Londres eu devo ter ido para Londres para aprimorar, porque o Londres, ele é todo, o inglês, ele é todo... Então, é um modo de você também aprimorar o teu comportamento, né, perante o cliente, perante a sociedade. Porque, Luiz, eu sou aqui de Nova Resende, eu gosto de comer torresmo, não gosto de beber pinga. Eu fumo cigarro de paia, de vez em quando. Só que quando você está num ambiente desse, você tem que dançar conforme a música deles, né? Em Roma, como romano? Em Roma, eu tive em Roma. Roma tem uma cidadezinha ali do lado de Roma, famosa, do ouro, onde tem bastante ouro lá. Florença. Cidadezinha? Chama de cidadezinha. Você pega o Florença trem é a ali. cidade mais bonita do mundo. Florença, Firenze, gente. Firenze. Lá na Toscana, no meio dos girassóis, lugar lindo. Eu considero Florença. Firenze é a cidade mais bonita do mundo. Capital da inteligência intelectualizada, das artes, da Idade Média. Firenze. Quem é parecido com Firenze é Salzburg, na Áustria. E aí você aprende tudo. Bom, eu queria, Luiz... Eu falei para você se você tem atendimento em Nova Então, Resende. eu tenho isso daí e a minha intenção no futuro, por isso que eu gostaria até de conversar com o doutor Sebastião, eu queria passar para frente o que eu sei. E eu já tinha umas intenções, desde quando o papai era vivo, Sim. de comprar um lugar bonito, fazer um espaço grande e pegar... Fazer uma tenda, um galpão de... Não, uma coisa boa, um clube. Sei, de meditação. De você... porque Nova Resende... Eu levo Nova Resende para todo lugar que eu vou. Eu sei. Para todo lugar que eu vou. Nova Resende é uma cidade hospitaleira, né? Tem É tão bom esse lugar aqui que nós nascemos aqui. Pois Nova Resende teve o privilégio de termos nascido aqui. De termos nascido aqui. Aí a minha intenção era assim, ir na escola, pegar umas pessoas, porque eu bato o olho, eu sei se dá ou não dá. E dizer o seguinte, eu vou passar para vocês o que eu sei. O requisito era o boletim escolar. Sim. Mas aí o tempo foi passando. Não, tem outros caminhos. Então eu gostaria de chegar aqui e ter um consultório para eu trabalhar, mas ter um lugar onde eu desse aula, porque eu quero passar para frente o que eu sei. Eu não quero ir embora. Essa pandemia aí falou, agora eu vou embora, eu vou deixar todo o meu conhecimento aqui. Não quero isso. Pois é. Zé Carlos, nós estamos chegando, eu acho que a gente teve uma conversa... Eu acho que sim. Eu estava até meio incomodado de vir aqui, estava ansioso, mas você deixa a gente à vontade. Não, é o seguinte, eu acho que é importante deixar esse coisa aqui. O Zé Carlos tem uma coisa que me incomodou muito, que é a mesma coisa que eu tinha, voltar para a minha terra um dia e devolver um pouco do que a vida me deu. Eu não tenho que fazer nada mais, não tenho que pedir mais nada na minha vida. Eu tenho que agradecer e devolver um pouco. Eu percebo no Zé Carlos essa mesma vontade. Quer dizer, a gente está apresentando o Zé Carlos para vocês aqui, que quem é daqui, os mais antigos, a família dele que é importantíssima aqui, né? O Zé Carlos é carro, é madeira, é Martins, é um monte de coisa.
né? Então o pessoal corre. Então, essa ideia do Toró de Parpite, trazer alguém aqui. Então, deixando esse final de conversa aqui, que nós temos que precisamos encerrar, é essa proposta que ele está fazendo. Quer dizer, ele tá se colocando à disposição e agora a gente começa a construir cenários e mecanismos para que ele possa fazer isso. Essa conversa com o Dr. Sebastião vamos estabelecer. O Dr. Sebastião é uma pessoa maravilhosa e tem muito mais coisa para fazer aqui, Zé Carlos, entendeu? Eu acho que Nova Gente precisa de você. Entendeu? Acho que chegou a hora que a gente precisa dessa tua expertise, dessa tua sabedoria. A outra segunda coisa, assim, nós já encerramos, mas era o meu inglês, que isso deixa para uma outra hora. Vamos conversar isso. Isso é uma outra coisa também. Essa tua, ter vivido na cultura inglesa, isso é uma oportunidade raríssima. Um filho de Nova Gente ter tido essa experiência e nós precisamos aproveitar isso. É nossa obrigação aproveitar. Entendeu? Saber de que forma que ele pode contribuir com a gente aqui. Esse é o nosso propósito. Ele contar essa história linda dele, um menino que nem eu saiu de Nova Resende, né? Foi correr mundo, foi ver as coisas, e agora volta. A gente queria apresentar o Zé Carlos para você. Luiz. O mesmo Zé Carlos que a gente correu junto aqui, o Pintadinho, lá do Largo do Rosário, é o cara que tem essa história para contar hoje, entendeu? Isto que eu acho importante. Então é o seguinte, a gente vai retomar Sardentinho. Sardentinho, que eu chamava dele. O Sardentinho, lá em frente o Jaci, a casa de Jaci, perto do Nego Germano ali. Mesmo, perto do Nego Germano, muito bem. Lá a esquina lá da Dona Jandira era a casa do Luquinha, descia a pontinha dele. Tinha um bar velho ali do lado, que ele derrubaram hoje, lembra de tudo isso. Então, Zé Carlos, eu quero agradecer a tua vinda aqui, espero que você tenha gostado dessa conversa aqui, isso foi um começo de conversa, eu espero. Vamos continuar. Sim, eu também espero. Entendeu? Vamos fazer coisa junto. Tá. Ô Luiz, para mim, que eu disse para você no início, uma satisfação muito grande, você não sabe, isso aqui é um orgulho. Ô Luiz, um minuto. Eu em Nova Resende sou assim, eu venho aqui, porque eu estou há 50 anos em São Paulo, e eu venho para cá de 3 em 3 meses. É uma coisa impressionante. Imagina você pega um galo, um frango, e despena ele inteiro. Você vai passando os dias e despena ele. E ele fica todo depenado. Todo depenado. Sou eu, no final do 2º mês, chegando ao 3º mês, que eu estou ausente de Nova Resende. Aí eu venho todo pelado para cá, sem pena. A hora que eu entro, já ali na Ponte Preta, começa a nascer as penas de novo. Já começa a nascer pena. Aí eu estou aqui, é como se eu tivesse vestido a Indrumendária de Nova Resende. A Indrumendária do José do Egito. José do Egito, muito bem. Então tá, Luiz, olha, muito obrigado. Obrigado você pela presença Agradeço aqui. A oportunidade, é um orgulho a Resende Web no meu coração. Obrigado. Coração é bom, né? É gostoso, enche assim. Enche, fica quentinho. Coração é bom. Ô, gente, vocês viram que oportunidade nós tivemos? Quanto conhecimento. Isso aqui é conversa para dias, não é conversa para meia hora de entrevista, mas é importante para apresentar para vocês. Quero agradecer vocês que ficaram com a gente ouvindo, agradecer o Zé Carlos que veio aqui e combinar com vocês que domingo que vem a gente se encontra outra vez para mais um Toró de Parpite aqui na minha Vila dos Cafezais, a nossa Nova Resende. Obrigado, um abraço, boa noite, viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva a Vila dos Cafezais! Viva a Vila dos Cafezais! Viva! Muito obrigado! Viva, obrigado! Tchau! Tchau! Resende Web TV. Apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre. 2 lojas sempre perto de você. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Rei do Jeans. Barato é um fato. Centro Automotivo JKE. O mais completo da região. Fábrica de craques. Descobrindo talentos. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Loja da Val, moda e acessórios. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço. Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Resende Net, internet por fibra ótica. Nova Noiva, a loja da Luísa.